boa tarde. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez no canal para repartir com você desse pão maravilhoso que é a palavra de Deus. Desta vez vamos falar sobre o tema efeitos da exposição da palavra de Deus. Pois sendo luz, uma vez exposta, espera-se efeitos. E então veremos um pouco aqui, vamos usar como base as escrituras dos Salmos 119, versículos 105 e 130, e a partir destas duas escrituras vamos depois entrar para escrituras que vai tratar de um assunto específico para esta programação. Que Deus te abençoe e que você tenha ótimo proveito enquanto estudamos a bendita palavra de Deus. Primeiramente nós temos aqui a leitura do Salmo, né? Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Li os versículos 105 e 130 do Salmo 119. Bem, precioso ouvinte, precioso irmão, preciosa irmã, você que já assistiu o outro vídeo, né? Eu disse que ali seria como que um prefácio, depois desdobraríamos, pela graça de Deus, o assunto em fatias menores, porém mais específicas. E desta vez vamos ver então sobre os efeitos da exposição da luz, né? Da exposição da palavra. E sempre que a palavra é exposta, ela vai produzir algum efeito, e esse efeito com certeza será de bênção, de benefício na vida da semente eleita. Porque a luz do sol, quando brilha sobre a semente eleita, ela germina, ela vem à tona, ela manifesta-se trazendo frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos do Espírito Santo. Mas esta mesma luz incide sobre a semente do joio, ou a semente do carrapicho, ou a semente cisânia, como queira, ou seja, a semente que não foi Deus quem semeou. E essa também regozija-se e traz frutos. E Jesus disse, não arranque o joio, deixai crescer ambos juntos. Então, esta pequena pregação, esse pequeno estudo, exposição da palavra, queremos que esse vídeo fique pequeno, né, para que fique mais confortável para você assisti-lo. Então, vamos entrar aqui nesse assunto, sobre esses efeitos. Aqui tem assim uma parte que eu coloquei. Aos que têm eleição para crer e obedecer à palavra de Deus, aos que têm eleição para crer, para obedecer, é claro, vai produzir frutos dignos, né? Frutos do Espírito Santo, frutos dignos do Evangelho. Mas também, na outra semente, vai produzir aquilo que a semente tem dentro de si. O nosso caso é uma preparação para a fé de rapto, para que nossa fé seja cada vez mais consolidada, concentrada, focada no objetivo do arrebatamento. Não faz sentido nenhum ser cristão e exercer todas as práticas cristãs e perder este arrebatamento que está na nossa frente há poucos, não sei nem como dizer, está muito perto, porque todos os sinais já estão manifestos. Israel na sua pátria, um profeta enviado por Deus já esteve sobre a terra e já até mesmo foi recolhido. E agora a noiva de Jesus Cristo cumprindo a sua parte, né? A parte que nos toca aqui na face da terra, cumprir até que se efetua a ressurreição dos mortos e a transformação de corpos, né? Os que estão vivos, para juntos subirmos a encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Bem, até que tudo isso aconteça, ainda tem trabalho a se fazer. O profeta, para esta era, disse assim, se ele soubesse que faltava 1 minuto para Cristo levar a igreja, e ele tivesse que evangelizar, ou tivesse que fazer algo, ele estaria fazendo. Então, prezado ouvinte, prezado irmão, irmã, nós devemos ser encontrados exatamente no posto do dever, onde Deus quer nos encontrar, na sua palavra. Bem, vejamos aqui um pouco desses efeitos. Eu disse um pouco porque a palavra é inesgotável, é uma fonte inesgotável. Jamais
temos a pretensão e ninguém conseguiria esgotar, né, esta fonte. Aos que têm eleição para crer e obedecer a palavra de Deus, os efeitos benéficos, né? Resolve as divergências e estabelece a paz de espírito. Veremos daqui a pouco em lições, vou tomar 2 passagens bíblicas apenas, e nós veremos daqui a pouco, dentro das escrituras, que a paz de espírito, as divergências, as diferenças, os mal entendidos, isso quando é entre cristãos, porque o povo de Deus não está imune, não está isento a problemas. Então, olhe para Israel, sempre tiveram problemas. Olhe para a igreja primitiva, desde o Pentecostes para cá. Então, sempre teve problemas. O corpo do Senhor, o corpo místico na face da terra, a sua igreja, é um corpo com problemas, com enfermidades. Mas tudo isso é resolvido diante da exposição da luz da palavra, desde que haja predestinação para receber e obedecer, acatar as ordens da palavra de Deus. E com o lado oposto, acontecerá também aquilo que deve acontecer. Nós veremos ambos os exemplos aqui durante o curso desse programa. Supre as necessidades de alimento espiritual. No livro de Amós, Deus prometeu que enviaria uma fome profetizada, uma fome quase que generalizada. Só que ali diz que não é uma fome por pão natural, e nem uma sede por água natural, mas é pela palavra de Deus, é por ouvir, por receber a palavra de Deus, e andariam de uma parte para outra e não a encontrariam, ou não encontram, a não ser no lugar correto, que é a fonte verdadeira, a palavra de Deus. Então, graças a Deus que eu, você, nós somos socorridos por Deus e temos alimento. Então não temos motivo para sermos atrofiados por falta de alimento. Nenhum dos membros do corpo do Senhor Jesus Cristo sofre de atrofiamento por falta de nutrição espiritual. A não ser que seja a negligência da pessoa de não comer este pão. Rejeitar o pão voluntariamente é assinar o seu atestado de morte, né? Mas nenhum eleito faz isso. Ele posiciona-se diante da palavra de Deus em obedecer a palavra. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Renova as forças para prosseguir na caminhada. Então a palavra de Deus ministrada para o crente traz esse efeito também. Renovação das forças para continuar a caminhada. Porém, aos que resistem à palavra de Deus, sentem-se ofendidos e ficam enfurecidos. Suas atitudes revelam descontentamento com a exposição da luz e são irreconciliáveis. Ou seja, não tem acordo. O incrédulo não vai crer mesmo. Pode expor a palavra, pode fazer o que quiser. Então não vamos pregar, não vamos ensinar, não vamos expor a luz? Muito pelo contrário, vamos expor a luz, vamos levar essa luz, vamos ser essa luz diante das pessoas. E cada um tome a sua posição de acordo com a semente que há dentro de si. Bem, vamos ver então aqui reações das pessoas diante da exposição da luz, da palavra, começando com a lição de Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Bem, posicionamento do povo em obediência à palavra de Deus, porque aqui o contexto deste assunto tratava-se e trata-se do povo de Deus no Antigo Testamento, que era o povo de Israel. E então, como tal, eles tinham predestinação para ouvir a palavra, participar da exposição da palavra e posicionarem-se em favor da luz, em favor da palavra. Dura coisa é uma pessoa posicionar-se contra a luz. Você tem a luz contra você, ela não traz nenhum benefício, ela até mesmo cega as pessoas se você olhar diretamente na luz. Mas se você se colocar a favor da luz, a luz também fica em seu favor e o seu caminho é iluminado. Mas isso é impossível para incrédulos. Eu vou tomar uma parte daqui a pouco
no livro das eras dos 7 selos, a revelação dos 7 selos, o 7º selo. Oportunamente, daqui a pouco estarei tomando. Deixa eu seguir aqui um pouquinho. Assim, eu tenho aqui agora Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos estudar esta escritura do verso 1 ao 9 e depois algumas poucas considerações e trarei aqui uns parágrafos da mensagem e estaremos já encerrando. Bem, vamos entrar então aqui. Atos capítulo 17, verso 1 ao 9. Só antes de entrar aqui no assunto, nós veremos aqui que Paulo e Silas chegam à cidade de Tessalônica e ali, como de costume, chegando em uma cidade, Paulo ia até a sinagoga, que é um templo que antigamente Paulo também frequentava, antes dele estar no cristianismo, e Paulo, ele chega na cidade e já vai visitar uma sinagoga, para ver se converte alguém daquela sinagoga para o evangelho de Jesus Cristo, pois ele quer converter os seus irmãos judeus, que ainda não creem no cristianismo, para o cristianismo. E Paulo consegue êxito, o êxito esperado, aquilo que Deus preparou. Sim, a palavra de Deus é colocada e aqueles que são predestinados para crer recebem a palavra de bom grado. Mas você vai ver a reação, que a reação não é a mesma com os demais judeus, os desobedientes. Vamos ver aqui pela leitura? Sim, e como a divergência é resolvida diante da palavra de Deus. Vamos ver aqui. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Veja que aqui a exposição do evangelho pela parte de Paulo e Silas já traz como efeito o posicionamento de muitos judeus, muitos gregos que são gentios, né? Também gentios religiosos, já eram religiosos. Inclusive, numa outra versão bíblica, eu li sobre prosélitos, né? Prosélitos religiosos, que são pessoas que eram de outra crença, estranha ao cristianismo, e agora, com essa exposição da palavra, eles também aderem-se ao cristianismo. Mas não trata-se de aderência ou de adesão, não é um contrato de adesão que alguém acha importante e opta pelo cristianismo. É que Deus tem eleição, tem predestinação. Há uma semente eleita, tanto em judeus, quanto em gregos, quanto em romanos, quanto em gentios, e assim sucessivamente. Então, é por isso que essas pessoas tomam posição pela palavra de Deus. Bem, vejamos aqui. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Então, não faltam desobedientes. Claro que, primeiramente, a palavra é exposta diante, me permita dizer, diante da massa, diante de um público geral. E aí vem os efeitos. Os que posicionam-se a favor da luz, obedecem à palavra de Deus, não interessa se é judeu, se é grego, quem quer que seja, Deus tem eleitos, tem filhos e filhas em todos esses segmentos. Mas aqui vem os desobedientes, ou seja, aqueles que ao ouvir a palavra enfurecem, ofendem-se, e aí começam a tomar atitudes, sabendo que vai perder, porque ninguém prevalece contra a palavra de Deus, ninguém fica contra a luz e sai vitorioso, ainda que aparentemente dá a impressão que a semente do erro ou do mal prospera, mas não é, você vai ver aqui. Sim, estou no verso 6, né? Atos 17, verso 6 a seguir. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando:
estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Olha, eles pensando, eles elaborando uma acusação falsa contra os servos de Deus. Os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. Bem, eu cheguei no verso 9. Essa última parte aqui parece que ficou um pouco assim destonada. Verso 8 e 9. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Quer dizer, então, na acusação elaborada pelos desobedientes, então, raptaram, ou seja, assaltaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, não os encontrando, não se deram por vencidos. Então, trouxeram Jasão, certamente coercitivamente, né, à força, e levaram Jasão diante das autoridades que julgam na cidade. Aqui diz diante dos magistrados. E os magistrados equilibradamente, não porque eles têm um equilíbrio por sua própria capacidade, mas porque Deus deu-lhes esse equilíbrio para agirem como o fiel da balança. E assim então eles apreciaram o assunto, receberam as acusações, apreciaram, analisaram e depois de ouvir tanto Jasão como os outros irmãos, ouviu a versão dos acusadores e ouviu a versão dos irmãos cristãos. Então o que as autoridades fizeram no verso 9? Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. Então você viu que sempre a palavra de Deus prevalece? Deus usa quem quer que seja para então manifestar o seu poder. E aqui eu tenho uma pequena nota que eu quero deixar, é que eu usei aqui a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E nessa versão, por ocasião do capítulo, quando eu estava lendo o capítulo 17, verso 2, a parte B do versículo 2, tem essa expressão, você ouviu ela durante a leitura, que disse assim: disputou com eles sobre as Escrituras. Sim, isso mesmo. Então, esta parte, esta frase que está traduzida na Bíblia João Ferreira de Almeida, disputou com eles sobre as Escrituras, eu tomei também a versão na Bíblia King James, e na Bíblia King James está escrito assim: arrazoando com eles com base nas Escrituras. Então a mesma frase está traduzida arrazoando com eles com base nas Escrituras. O Espírito me levou a tomar essas duas traduções e te apresentar, apenas para que você veja que não trata-se de uma disputa carnal, de nervos, de uma disputa humana, mas a disputa que diz aqui, na verdade, é um enfrentamento que Paulo teve com aqueles descrentes ali, um enfrentamento acerca de crença e não crença, de fé e incredulidade. E esse choque há sempre que encontram a fé e a dúvida, sempre que encontra a fé e a incredulidade. E temos inúmeras passagens que poderíamos entrar agora para você ver esse choque. É um conflito entre Deus e Satanás. E isso que ocorreu ali naquela ocasião, ocorre todos os dias praticamente, do dia a dia de uma jovem cristã, de um jovem cristão, de um pastor cristão, de uma congregação, de pessoas em geral que expõem esta luz. Sempre há um confrontamento acerca de por que vestem assim, por que se comportam assim, isso é exagero. E só que daí você não discute, porque a luz está sendo exposta e os efeitos deixa por conta de Deus. Então, já encerrando, a reação do crente eleito é de obediência à palavra de Deus, enquanto a reação do incrédulo, desobediente, é de inveja. Aqui na leitura fala assim que movidos de inveja. Quando eu estava anotando, estudando isso aqui, eu me lembrei, o motor, né? O motor, a força motriz
que move. Então, há veículos hoje em dia que são movidos pela força do combustível diesel, outros são movidos a gasolina, outros são flex, né, motor, que são movidos tanto a gasolina quanto a etanol. Creio que é assim, né, que se fala. Porém, os incrédulos aqui são movidos também de inveja. Mas é uma lista, a inveja só encabeça. Ela só dá a faísca inicial, eles começam a mudar a cor, ficar nervoso e mal aguenta terminar o programa, mal aguenta terminar o culto, ou seja, eles não suportam. Então aí eu elenquei aqui, anotei aqui. A inveja, a revolta, o alvoroço, você viu que o alvoroço faz parte disso. Então o cristão não faz alvoroço. A mentira, né? Eles elaboraram uma acusação temerária. Eles não tinham solidez nas suas acusações e os magistrados perceberam isso, é claro, inspirados por Deus. Eles perceberam que não tinha fundamentação. Então, a mentira, tumulto contra a palavra de Deus. Na verdade, tentaram tumultuar para prejudicar a obra de Deus. Mas a conclusão, vitória da palavra de Deus e dos seus representantes. Agora, deixa eu deixar esse versículo. Segundo aos Coríntios, o capítulo 13, verso 8, eu não estou aqui com a escritura, é apenas a citação, diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora eu vou encerrar com o livro da Revelação dos Sete Selos, né? Deixa eu mostrar aqui. Esse livro é distribuído pela Gravações, A Voz de Deus. E eu quero tomar aqui o parágrafo 156, para nós então tirarmos aqui uma lição, né, sobre esse assunto, e aí encerrarmos então por hoje. Parágrafo 156 a seguir, vou ler uma pequena sequência. Diz assim: agora, segundo a eleição, onde milhões de judeus estão se reunindo na terra natal, tornou-se uma nação. Haverá milhares ou haverá milhões lá, mas somente 144 mil eleitos serão tomados. Eles ouvirão a mensagem. Tá, onde eu quero chegar com isso? Onde nós vamos chegar com isso? O profeta apontou os judeus, apesar de milhões de judeus na terra natal, mas só 144 mil judeus eleitos que vão receber a mensagem durante a exposição da mensagem ali por Moisés e Elias. É um assunto que eu tratarei em um outro vídeo à parte, tomarei também alguma parte na mensagem à festa das trombetas, mas para esse momento, só encerrando aqui, sim, deixa eu prosseguir porque eu quero falar da noiva gentia. Falei de judeus, né? É a mesma coisa na igreja gentia. Há uma noiva e ela é eleita, e ele será chamado segundo a eleição. Por isso eu repeti tantas vezes aqui e vou continuar repetindo: eleição, eleito. Se você for um eleito, então a sua atitude é de um eleito, certo? Há uma noiva e ela é eleita, e ele é chamado segundo a eleição. Note, tudo isto tipifica a igreja. Perfeitamente, os crentes eleitos. Mais ainda aqui, um pouquinho. Outros não creem, diz o profeta. Pode-se notar, diga a um homem a verdade e deixe que seja provada pela palavra. E então vindicada, ele diz: não creio nisto. Tá vendo? Esse é o parágrafo 159. Eu li do 156, 157, 158, né? Não, sim, o 158 agora, onde diz não creio nisto. Mas eu vou ler também o 159. O profeta fala assim: não mexa mais com isso. Jesus disse para não mexer, disse: é exatamente como deitar pérolas aos porcos. Está vendo? Disse: simplesmente deixai-os. Eles se voltarão e vos pisarão. Eles zombarão de vós. Simplesmente afastai-vos e deixai-os. Se um cego guiar outro cego, reticências. Ambos caem no buraco. E agora, por que não deixar aqui o parágrafo 170 dessa mesma mensagem? Eu utilizei ele por ocasião do vídeo chamada que está aqui no canal, né? Um pequeno vídeo.
onde está assim, que Deus não discute nem seus filhos. Então, parágrafo 170, nós encerraremos aqui. Os incrédulos não podem crer. Assim agora, se alguém quer discutir acerca da semente da serpente e outras coisas, e você tenta lhes mostrar, ele não dá ouvidos a isso, somente afaste-se, somente deixe-o. Veja, Deus não discute nem seus filhos. Que Deus te abençoe, precioso ouvinte, e esteja conosco novamente na nossa próxima programação, e que Deus te abençoe ricamente. Creio ter falado exatamente para a semente eleita de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém.